seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 26 de março de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 45 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, vamos conversar, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Zé Carlos quer a criação do programa de atendimento a pessoas com distúrbios respiratórios do sono. Comissão Especial de Estudos se reúne e debate a importância de um possível fim da escala 6x1. E pesquisadores da Unicamp descobrem material que promete evitar deslizamentos de terra por conta principalmente das fortes chuvas. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. Para os apaixonados por HQ, até o final deste mês, a Biblioteca Municipal de Campinas está com uma exposição sobre a vida e obra de Will Eisner, o criador do icônico Spirit, que saiu das tirinhas de jornais, se tornou um HQ e ganhou o mundo. Até 31 de março ocorre na Biblioteca Zinc a exposição Will Eisner 4 Weeks, um convite ao público para conhecer um dos grandes nomes dos quadrinhos. A homenagem acontece no mês de nascimento de Eisner. Ele é considerado o pai da graphic novel, né, do desenho. E ele que, digamos assim, ele está no início dos quadrinhos, 1930, 40, nos Estados Unidos. E isso daí ele vai se tornar uma referência mundial para qualquer desenhista que tem. Então, por isso que ele até hoje ainda é reverenciado. O personagem que o projetou mundialmente ainda é reeditado e apreciado no mundo todo. Bem, eu comecei conhecendo o Will Eisner também através do Spirit, que é um personagem daquela década, 30 e 40, que estão surgindo os super-heróis, e ele é totalmente diferente, porque ele é um ser humano normal, né? Um policial que apanha pra caramba, e ele é uma criação do Will Eisner que tem essa ideia também, não fazer um super-herói, mas fazer alguém, ser humano normal, e isso daí pegou. Além do roteiro poético, a linguagem e o desenho com profundidade atraem ainda mais os fãs. O Spirit traz uma carga com ele, que é o visual da página do Spirit. Se o pessoal pegar, né, para ler, é totalmente diferente, é uma perspectiva diferente, é como se fosse um cinema que você estivesse vendo. O Spirit, assim, ele cativa, e é uma comédia, assim, ele é um policial com comédia e tal. Então ele meio que pega a criança, adolescente, vai pegando uma faixa grande de... A exposição é dividida em 3 etapas, começando pela história, a biografia, seguida por uma cronologia das semanas Will Eisner, que ocorreram em outros anos, e também uma exposição do que aconteceu nos eventos passados. Uma homenagem ao personagem que deu o nome de Gibi à literatura em quadrinhos fez a diferença nos cartazes brasileiros. Esse daqui é o primeiro cartaz que nós fizemos, esse daqui, que foi 101, quando o Will Eisner fez 101 anos, né, de nascimento. Nós homenageamos ele com 101 releituras da capa do Spirit. Então foram artistas do Brasil todo que colaboraram, né, e a gente colocou aqui embaixo, dá para ver, ele está lendo o Gibi como ele fazia, né? Foi um jeito de colocar, porque é ele que trouxe o Spirit, de certa forma, para o Brasil. E no outro cartaz, vocês vão ver, ele que vai fazer a alteração do título da semana, né? Ele vai pintar o 4 e o S, o Gibi. A exposição vai promover ainda um espaço para trocas,
para os apaixonados por Will, Spirit e toda a sua obra. Hoje à tarde a gente vai ter uma roda de conversa com o Lipe, que é um colega desenhista do Rio de Janeiro, que veio especialmente para cá. Ele vai fazer uma oficina às 4h30, então estão convidados, podem vir. E às 18h30 vai ter o Lipe e o DJ. O Dario, eles vão estar conversando sobre quem foi o Will Eisner. A Biblioteca Zinc completa a imersão da semana disponibilizando um super acervo que, por si só, já é um convite. A gente tem 47 títulos, tem coisas em português e em inglês para as pessoas conhecerem as HQs, um pouco da história do Eisner. Tem bastante coisa para ser feita aqui. Pode locar? Pode. Apresentando o RG, o CPF, um comprovante de endereço, a pessoa pode levar 2 títulos para casa por 15 dias. Olha, eu acho que toda obra do Eisner, ela deve ser conhecida. Assim, fica difícil a gente, em função do que a gente gosta, separar alguma coisa como rara. Eu acho que vale a pena ler tudo, as histórias são incríveis. A Biblioteca Professor Ernesto Manuel Zinck fica no prédio anexo ao Paço Municipal de Campinas e a entrada é pela rua Benjamin Constant, 1633. Segunda a sexta, das 9 às 17, tudo está à disposição das pessoas. São 47 títulos. Assim, é um espaço público que generosamente, graciosamente, oferece muita coisa para ser conhecida e lida do Eisner. Então vale a pena vir até a biblioteca, até a Gibiteca da Zinc, para conhecer a obra do Eisner. Hora das notícias do Legislativo, porque a primeira parte da 14ª reunião ordinária comemorou os 103 anos do PCdoB. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, a primeira parte da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas homenageou os 103 anos do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, o partido mais antigo em atividade no país. Fundado em 25 de março de 1922 em Niterói, no Rio de Janeiro, o Partido Comunista do Brasil iniciou sua história na luta pela classe trabalhadora. Aqui em Campinas, a nossa trajetória começou logo após a Segunda Guerra Mundial, atravessando todo o conturbado século XX, grande parte dele na ilegalidade. E olha só, gente, senhoras e senhores, houve um tempo que ser comunista nesse país era proibido, era ilegal. Acreditem se quiserem. Mais recentemente, a gente viu adversários políticos utilizarem a palavra comunista como insulto contra aqueles que deles discordavam. Mas, para nós, ser chamado de comunista sempre foi e sempre será motivo de orgulho. Então, com aproximadamente 80 anos, o partido aqui na cidade tem cerca de 80 anos de existência. O PCdoB de Campinas esteve à frente de importantes lutas populares, contribuindo direta ou indiretamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Participaram do encontro o ex-deputado federal e membro do Comitê Central do partido, Jamil Murad, e também o ex-vereador de Campinas, Sérgio Benassi, que representou o partido por 5 mandatos na Câmara. O nosso partido, nesses 103 anos, ele é um partido diferente, porque ele não tem como finalidade apenas disputar a eleição. Ele orienta, convive com os trabalhadores, organiza, conscientiza os trabalhadores nas fábricas, nos bairros populares, a juventude, e une os intelectuais progressistas nas universidades, os estudantes nas escolas. Não é? Portanto, é uma função diferente. Nós queremos conscientizar e organizar e engajar o povo numa luta transformadora. Eu queria deixar uma palavra que penso que pode sintetizar o espírito dessa comemoração. O que é que me motivou para continuar na batalha e no partido até hoje? O quê? Qual é a origem disso? Dessa insistência que, segundo alguns, é insana, irresponsável, maluca. Muitos adjetivos já nos qualificaram. É a mesma vontade que me fez correr da polícia durante a ditadura militar.
é a mesma vontade que me fez lutar pela liberdade, pela anistia e pela volta dos exilados. A mesma que me levou a perfilar no grande movimento pela democracia e o fim do regime militar. No final da reunião, Gustavo Peta, atual representante do PCdoB no Legislativo Campineiro, fez sua homenagem aos 103 anos do partido. O que eu quero dizer, hoje é um dia de festa, é de celebrar a nossa existência, a nossa história, essa história bonita que nós temos na cidade. Marcinha falou muito bem, primeira vereadora mulher dessa cidade, Vera Pinto Teles, uma camarada e companheira nossa, e depois de toda essa trajetória que a Marcinha tão bem aqui falou, na história de Campinas. Nós temos um grande compromisso com o nosso país, nós estamos num momento decisivo, gente, e a gente tem que ter cabeça aberta, né, e ampla. Nós temos aqui o nosso partido, vamos lutar, temos orgulho dele, mas nós temos que estar irmandados com todos os companheiros do campo progressista, do campo de esquerda, do campo democrático, para isolar e derrotar a extrema-direita. O vereador Zé Carlos protocola projeto de lei para instituir o programa de atendimento a pessoas com distúrbios respiratórios do sono. A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização, prevenção e tratamentos das doenças relacionadas ao sono por meio da criação de centros de referência e profissionais capacitados. Por meio do projeto de lei ordinária de número 103 de 2025, o vereador Zé Carlos está propondo a implantação do programa de atendimento a pessoas com distúrbios respiratórios do sono. A gente viu, logo depois da pandemia, que 72% dos brasileiros hoje, né, é uma pesquisa que a gente conseguiu, sofrem, 72% dos brasileiros sofrem com distúrbio do sono. Segundo o parlamentar, a medida pretende ampliar o acesso da população a serviços especializados para prevenir e tratar as doenças relacionadas ao sono, como a depressão e a ansiedade, por exemplo. Então nós estamos fazendo esse projeto para que a Prefeitura Municipal de Campinas disponha para que essas pessoas sejam atendidas, para que melhore o seu rendimento no trabalho e entre tantas outras coisas, porque o sono, se você perde o sono com distúrbio, é muito difícil a recuperação dessas pessoas, é muito ruim você perder sono, é uma qualidade de vida que você vai perdendo ao longo do tempo. De acordo com o projeto, o programa prevê o desenvolvimento de programas educativos sobre a importância do sono para a saúde, a capacitação de profissionais para o diagnóstico e tratamento de doenças do sono e a integração do tratamento dessas doenças nas políticas públicas do SUS, o Sistema Único de Saúde. É criar centros de referência, seja nos centros de saúde, para que eles levem essas informações, como é que a pessoa tem que agir. O profissional dá todo o encaminhamento do referencial, como é que ele tem que agir nesses casos e ajudar a pessoa para que ele possa desenvolver um melhor sono durante todas as noites. A Comissão Especial de Estudos que vai avaliar e discutir a importância de um possível fim da escala 6x1 e os possíveis impactos da manutenção ou fim desta escala na economia da cidade se reuniu pela primeira vez. Confira como foi. A primeira reunião da Comissão Especial de Estudos teve como foco principal a luta pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, bem como trazer luz às dúvidas surgidas nos diversos setores e empresas. Todo mundo está acompanhando aqui no Brasil o quanto essa pauta acabou, né, criando aí um debate na sociedade pela luta da redução de jornada. Mas o que a gente tem percebido é que teve um levante de um setor, né, principalmente do setor do empresariado, que é contra essa luta da redução de jornada, e que muitas vezes se pautam por argumentos de que vai quebrar, que vai faltar emprego, que a economia não vai suportar, né? E nós estamos aqui justamente para isso, para debater.
A primeira a debater o tema foi a pesquisadora do CESIT da Unicamp, destacando o tempo de trabalho e a intensidade dele. Para a gente começar, eu acho que é importante a gente se perguntar como analisar o tempo de trabalho, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente olha só para a duração, que é a parte mais visível, né? Então, qual é a duração da jornada normal e da hora extra? Mas, além disso, a gente tem que olhar duas outras dimensões do tempo de trabalho que estão totalmente imbricadas, né? Uma é a dimensão da intensidade, ou seja, qual é a intensidade desse tempo de trabalho, não é? Porque não adianta eu reduzir em paralelo e intensificar. O diretor de Políticas de Trabalho do Ministério do Trabalho, João Vitor Mota, comenta que a discussão é uma pauta de longa data que ouvimos desde a nossa educação básica e de quando surgiu a primeira CLT. Desde a nossa primeira versão de CLT, lá em 43, a gente vai lembrar que foi estabelecido o limite de 8 horas diárias, numa consonância com a legislação global, mas não necessariamente esse limite de 8 horas diárias efetivamente acontece. Então a gente também tem que lembrar que isso que está escrito, que há um limite diário de 8 horas, não necessariamente o faz existir o limite de 8 horas, e na época uma jornada de 48 horas semanais. Então um 6x1 de 8 horas diárias em todos os dias. Um movimento que vem sendo discutido é o fim da escala 6x1 e ele tem sido confundido com a redução da jornada de trabalho. Acho que uma coisa importante para a gente da classe trabalhadora, e que é preciso ser resgatado o tempo todo, né, é o entendimento que jornada de trabalho e disputa de jornada de trabalho é luta de classes. É o centro da luta de classes. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro para a gente saber, inclusive, da intensidade de luta que a gente tem que ter, de mobilização, para conseguir alterações e redução na jornada de trabalho. Acho que uma coisa importante para a gente da classe trabalhadora, e que é preciso ser resgatado o tempo todo, né, é o entendimento que jornada de trabalho e disputa de jornada de trabalho é luta de classes. É o centro da luta de classes. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro para a gente saber, inclusive, da intensidade de luta que a gente tem que ter, de mobilização, para conseguir alterações e redução na jornada de trabalho. Ao final da reunião, a presidente da Comissão Especial de Estudos, vereadora Guida Calisto, ressalta o objetivo desta pauta. Uma pauta como essa seja uma pauta organizada, acampada, seja uma pauta que seja levantada pelo movimento social, pelos trabalhadores brasileiros. Então é muito importante que essa seja uma pauta geral do país, né? Seja uma pauta geral dos trabalhadores brasileiros. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque o vereador Nelson Osseri entregou o diploma de mérito esportivo e o diploma de mérito fotográfico a empresários da cidade. Na última sexta-feira aconteceu a 4ª reunião solene do ano de 2025 da Câmara Municipal de Campinas. Na cerimônia, o vereador Nelson Osseri entregou 2 diplomas a empresários da cidade. Augusto Pavando Otaviano recebeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvuti, concedido a entidades, atletas, técnicos e dirigentes que tenham se destacado por seus feitos no esporte no município. E Leandro Carpegiani Dias da Silva foi homenageado com o de mérito fotográfico Hércules Florense, entregue a entidades e profissionais que tenham se destacado no campo da fotografia em Campinas. Com grande alegria que nos reunimos para celebrar e reconhecer as valiosas contribuições de pessoas que, com seu trabalho, dedicação e amor por nossa cidade, ajudaram a moldar o município que vivemos. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes se esquece de valorizar aqueles que, com suas ações, fazem a diferença no dia a dia. Hoje temos a oportunidade de reverter isso, de olhar nos olhos de pessoas que destacaram em suas áreas e agradecer por tudo o que fizeram para a nossa comunidade. As pessoas que estamos homenageando hoje
não são apenas cidadãos comuns, são verdadeiros exemplos de comprometimento e paixão, especialmente na área do esporte, aqui representado pelo Guto, e da fotografia, com meu grande amigo Leandro, da Ecoala. Augusto nasceu em Araras, mas desde os 22 anos mora na cidade de Campinas. Amante do esporte, o empresário fundou a Noblu Esportes, uma empresa que oferece serviços e organiza eventos em diversas modalidades esportivas no município, como corridas de rua, torneios de vôlei, futevôlei, beach tênis, mountain bike e até triatlon. O esporte é uma pasta sempre que fica muito esquecida e nós estamos tentando aí há 20 anos tentar cada vez mais levantar porque a gente acredita que o esporte é uma ferramenta de mudança da sociedade, é uma ferramenta não só para as drogas, como para outras coisas. E eu sempre acreditei em Campinas como um terreno muito fértil para a gente poder produzir grandes eventos esportivos. O público incrível, a cidade tem grandes locações, grandes lugares para a prática esportiva. A Noblu hoje movimenta mais de 40 mil esportistas por ano, pretende continuar nesse propósito, porque o que a gente faz é com muito amor. Natural de Santos, Leandro alia sua especialização em comunicação e marketing à arte da fotografia desde 2013, quando realizou um curso de fotógrafo. No ano de 2016, o empresário fundou a Ecoala Marketing Digital, uma empresa com foco em consultoria em marketing, produção de podcasts, gerenciamento de redes sociais, design, desenvolvimento de sites e produção fotográfica em Campinas. Meu primeiro site, para quem não sabe, eu fazia fotos nos eventos de Campinas com uma câmera emprestada do meu pai, a Mavica, Sony Mavica, com disquete. Então eu ia até as baladas, eventos, com uma bolsa nas costas cheia de disquete. Acho que é por isso que eu tenho a hérnia de disco, mas tudo bem, vamos lá. Queria agradecer também a presença do Jair Duprá, que está aqui, foi uma honra te receber aqui, Jair. Em 2008, quando eu iniciei minha carreira na área de comunicação, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jair, e foi onde realmente eu me apaixonei pela área de comunicação. Também não poderia deixar de agradecer minha esposa e minha filha, que compreendem a minha ausência de casa nesses tempos aí de cobertura de eventos, que a gente acaba voltando de madrugada. Eu sempre falo da importância, até comentei aqui com o Guto, antes de iniciarmos aqui a sessão, eu falei que é muito importante homenagearmos em vida, essas homenagens para pessoas e também para entidades, que tanto contribuem com o nosso município de Campinas. 1h mais 8. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas celebrou os aniversariantes do mês de março no Legislativo, em mais uma edição do programa Câmara Integrada. O refeitório da Câmara Municipal de Campinas foi palco de mais uma edição do programa Câmara Integrada. Os 50 servidores aniversariantes do mês de março foram recepcionados com um belo café da manhã no Legislativo Campineiro. A ideia do Câmara Integrada é exatamente isso, fazer com que as pessoas possam se conhecer. Além do lado profissional, é um momento de troca, de experiência. Às vezes as pessoas se cruzam nos corredores, sabem que trabalham em tal área, mas não teve essa possibilidade de conversar, entender, conhecer um pouquinho maior. O objetivo é criar sempre um clima organizacional saudável, feliz, onde as pessoas se sintam bem e valorizadas. É uma forma também de reconhecer cada trabalhador que dá a sua contribuição para a Câmara, homenageando no dia do seu aniversário, um evento pontual, mas isso permanece e repercute ao longo de todo o ano. Eu fico feliz porque a cada evento mais servidores têm participado, têm mostrado e até agradecido, E a gente encontra depois e fala, pô, Rossini, muito legal, obrigado, mas é uma ação que saiu da Diretoria de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Saúde, que a gente procurou fortalecer, mas eu acho que é uma forma de fazer dessa a melhor Câmara do Brasil.
Entre os aniversariantes presentes na comemoração estava o vereador Zé Carlos, que comemorou seu aniversário no último dia 3. Eu acho que é importante essa integração de todos os funcionários da Câmara Municipal, principalmente nessa época em que o funcionário faz aniversário. Hoje eu também sou um funcionário da Câmara, tenho que prestar conta para o povo que me elegeu. Essa integração é de extrema importância. Eu estou fazendo 70 anos, mas esses meninos que fizeram aniversário têm vida ainda pela frente e espero que isso continue, essa Câmara integrada. Tá certo? Então, parabéns a todos os aniversariantes. Rosimari, bibliotecária da Câmara, entende que o programa, que existe desde 2023, valoriza os funcionários do Legislativo. Fiquei muito feliz quando esse programa voltou a funcionar, porque a gente estava há muito tempo precisando dessas ocasiões para se encontrar, para rever os colegas, e agora que o home office também deixou de lado um pouco, você consegue ver colegas que há muito tempo você não via. E eu acho super importante porque isso facilita o nosso convívio diário, isso facilita com que o trabalho flua com mais leveza, porque é através da conversa, desse convívio, que as relações se estabelecem. Então é muito legal. É gostoso, gente, é um momento de prazer, de alegria, então é super importante. De acordo com o Elton, um dos aniversariantes de março, analista pedagogo da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, o Câmara Integrada proporciona um clima organizacional cada vez mais positivo entre os servidores da Casa de Leis. Olha, é um programa extremamente importante porque possibilita realmente essa interação com os nossos colegas de trabalho, em primeiro lugar. A gente fica muitas vezes ali no setor, no cotidiano das atividades, a gente não tem a oportunidade de trocar uma ideia, de conhecer um pouco da história do pessoal que trabalha aqui na Câmara conosco, além de ter o prestígio, de ser lembrado nessa data especial, da gente poder compartilhar a alegria da comemoração de mais um ano de vida com os nossos colegas aqui da Câmara. Hoje é quarta-feira, dia da 15ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos. Entre eles está, em primeira análise, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que propõe a concessão de direito de uso de uma área localizada no loteamento residencial Reserva Dom Pedro à Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para a Reabilitação Crâniofacial, a Sobrapar. Para você ficar muito bem informado, conferir todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, campinas.sp.leg.br. O site está aqui embaixo da sua tela. 1h mais 13. Bom, hoje é quarta-feira, então é dia de conferirmos os desafios daquele ou daquela que, além da contratação e da demissão de colaboradores, desempenham um papel estratégico nas organizações. Sobre o gestor de RH, se liga na profissão. Se liga na profissão de hoje, começa com uma das profissões mais requisitadas quando a gente pensa em procurar um novo emprego. Mas não é só de recolocação profissional que vive o gestor de recrutamento e seleção. Essa área começou lá no início dos anos 2000. Inicialmente, não era o gestor de recrutamento e seleção que era o responsável, que ele cursava essa área e era então o responsável por essa área de RH dentro das empresas. Inicialmente, ela foi desenvolvida por pessoas que tinham estudado ou administração de empresas ou então psicologia, até que então viu-se a necessidade de ter esse curso, professor? Estou aqui com a professora Roseli, que vai contar um pouquinho pra gente, São aí quase 30 anos, um pouco mais de gestão de recursos humanos e a gente quer saber um pouco mais dessa área. Muito bem, gente. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer falar um pouquinho sobre a minha profissão, Eu trabalho na área também já faz mais de 30 anos. Quando eu ingressei na área, nós não tínhamos o tecnólogo dessa área específica, então, como você disse, a área ela era controlada pelos profissionais de outras formações, por exemplo, administração, psicologia e o pessoal do direito, porque a área de gestão de pessoas, ela
inicialmente ela era muito vinculada ao departamento pessoal, que é a parte da lei trabalhista. Então, muitos advogados ocupavam esse cargo de gestão, né, na área de gestão de pessoas. E com esse advento aí desse novo olhar que as empresas começaram a ter em relação aos funcionários, surgiu a necessidade da gente ter uma área nova para cuidar de fato, né? Então, assim, o que a gente chama de gestão de pessoas? É a área que vai gerir, vai desenvolver, vai cuidar dos funcionários. O DP está atrelado a essa área. Então, quando eu falo de RH hoje, né, a gente tem duas coisas lá dentro. Eu tenho o DP, que é a parte trabalhista, a legislação. Eu falo que é o fiscal do PROCON. Eles cuidam da lei, gente. Faltou, desconta. Chegou atrasado, desconta. Tem férias, vou pagar. Então, lei, legislação, que é necessário e é obrigatório aqui no nosso país. Então, toda empresa tem a parte de departamento pessoal. Se não for interno, é externo, com um escritório contábil ou algo assim. E aí, dos anos 2000 para cá, surgiu um novo movimento no país, né, para a gente tentar cuidar melhor dos nossos funcionários. Porque nós começamos a perceber que os funcionários estavam adoecendo. Os bons funcionários, que eram alta performance, que tinham um desempenho legal na empresa, estavam adoecendo com doenças psicopatológicas mesmo, estresse, burnout e tudo mais. Então surgiu esse despertar para as empresas, vamos cuidar dos funcionários. Esse cuidado, a princípio, né, foi feito, né, pelos psicólogos, administradores também, que é quem já estava lá. E depois surgiu, mais ou menos em 2000, essa demanda, né? Vamos montar um curso, né? Vamos estruturar um curso de formação específica para essa área. Né? Eu sou da área, eu estou nessa área há 35 anos, na verdade, mas na minha época não tinha. A gente fazia um cursinho aqui, um cursinho ali rápido, mas não tinha um curso que ele fosse inteiro com a formação, né, para a gente trabalhar nessa área. Então ele veio para preparar mesmo os profissionais para atuarem na área de gestão de pessoas em parceria com o departamento pessoal. É uma área em ascensão no Brasil, então a gente tem espaço, mercado de trabalho para todo mundo, porque hoje as empresas entenderam o quê? Se elas não cuidarem dos funcionários, daqui a 5 anos a gente não tem mão de obra. É verdade. E é importante a gente ressaltar também como que é o dia a dia do aluno de gestão, né, de recursos humanos. A senhora frisou bem essa parte que existe uma confusão, né? Existia, né? Hoje menos, mas as pessoas confundiam. Poxa, é departamento pessoal ou é recursos humanos? E o curso acho que vem justamente para isso, né? Para colocar cada peça em seu lugar. Exatamente, né? Ele vai preparar de fato esse profissional para fazer a gestão de pessoas, cuidar dos funcionários e a parte da legislação também, mas o principal aprofundamento dele no curso não é a legislação trabalhista, né? Tanto é que eles têm ali umas 2 disciplinas voltadas para essa área da lei, né? Mas a maior parte das disciplinas são voltadas para esse cuidado do ser humano mesmo na empresa, que é o que está em alta agora, né? Hoje, qual é a durabilidade do curso? Em quanto tempo o aluno consegue se formar? Isso é muito legal, gente, porque é um curso muito rápido. Ele é um curso de 2 anos e tem título de graduação. Então, ele é uma faculdade, a pessoa sai graduada, como qualquer outro curso, como na DM, como na psicologia, sai graduado. E ele é de 2 anos só, então ele é bem rápido, né? Eu acho que é bem legal para os profissionais que são dessa área, né? Porque você se forma rapidamente de uma forma muito especializada naquilo que você quer trabalhar. Professora, e no dia a dia do estudante, né, ele vai ter um momento nesses 2 anos que ele vai precisar apresentar um estágio para que ele possa concluir o curso, ou seja, tem estágio obrigatório? Não, é assim, ó, o curso de tecnólogo, como ele é muito rápido, não tem o estágio obrigatório. Mas nós temos no curso algumas disciplinas que nós chamamos de extensionistas. O que é isso? O aluno tem a aula, vê todo o conteúdo na sala de aula, ele, né, faz as avaliações, tudo na sala de aula. Conteúdo normal de sala de aula. Mas, além disso, ele precisa desenvolver um projeto vinculado ao tema da disciplina, onde ele vai exercer a prática daquela disciplina com a comunidade externa. Ou numa empresa, ou numa ONG, em algum lugar. Então, ele tem que pegar aquele conteúdo e transformar numa atividade prática e desenvolver um projeto. O professor ajuda esse desenvolvimento do projeto, orienta, e o aluno vai lá no campo e vai aplicar o projeto. Então, essa parte acaba suprindo aquele viés do estágio, que é fazer com que ele exerça na prática aquilo que ele está aprendendo na teoria.
Então, pelas extensionistas a gente consegue fazer isso, mas o estágio obrigatório não tem, mas a extensionista é obrigatório. Maravilha. Tem um outro ponto também que é interessante a gente falar, né, para quem se interessa por essa profissão. O estudante de gestão de recursos humanos, imagino que a maioria pensa assim, poxa, em qual empresa eu vou trabalhar? Mas não é somente em empresas, né, nas indústrias. É um mercado vasto também para contratação, né? Assim, ó, esse profissional, ele está em alta. É uma profissão do futuro que eu falo, né? Está super em alta por conta dessa demanda que nós percebemos. Se a gente não cuidar das pessoas, a gente não tem mão de obra. Então, todas as empresas estão precisando, mas não é só a empresa, a indústria que a gente conhece. Qualquer lugar onde tem uma relação de trabalho, dá para a gente implantar a gestão de pessoas. Tem muitas empresas hoje no Brasil, elas ainda estão amadurecendo para isso, para esse olhar, né? Então, o que acontece? Ela tem lá o que a gente chama de RH, mas o RH tem que ter as duas, para ser RH de verdade, ele tem que ter as duas coisas, departamento pessoal e gestão de pessoas. Às vezes a empresa só tem o departamento pessoal, porque a lei exige isso. E ela não tem ainda a gestão de pessoas, então eu falo que não tem RH. Eu falo, esse RH está mentiroso, aí não existe o RH ainda. Ele precisa do outro pilar dele, que é o cuidado desse ser humano, né? Então, assim, toda empresa pode implantar. Tem empresa que está no meio do caminho ainda, ela está em implantação, mas ela ainda não implantou tudo. Tem empresa que só tem o DP e fala que já tem RH, né? Mas eu também entendo que a gente está com viés mais crítico em relação a isso, e nós estamos implantando aos poucos nas empresas. Uma outra coisa, por exemplo, que toda empresa faz, que é gestão de pessoas, recrutamento e seleção. Toda empresa precisa contratar. E para contratar, está na abinha de gestão de pessoas, né? Mas às vezes não é feito com tanta qualidade como poderia ser. Então a gente sempre tem coisas que às vezes já são feitas na empresa, mas por conta dessa falta até de entendimento ainda, não está tão elaborado ou tão bem cuidado. E aí o profissional deste curso é que vai ajudar a empresa a ter essa visão. Vamos cuidar melhor, por exemplo, desse processo de recrutamento e seleção. Ou vamos cuidar melhor do nosso programa de treinamento e desenvolvimento, né? Maravilha, professor, eu agradeço. E agora, para a gente saber como funciona o dia a dia de um gestor de RH, a gente vai conversar com um profissional. Bom, então como você viu a professora falando, o profissional de RH demanda muita experiência na área, né? Muito conhecimento. E depois de adquirir esse conhecimento através de cursos, nós vamos saber agora como é essa profissão no dia a dia com um profissional de RH, Marcos Antônio Peixinho, gestor de recursos humanos. Muito obrigada por nos receber. Eu quero que o senhor conte pra gente, então, como é o dia a dia de um gestor de recursos humanos. Ok, Carla, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a área que eu estou há mais de 40 anos na frente de atuação. Gestão de RH hoje, na realidade, está dividido para todos nós, não é uma área específica, né? Acho que hoje a área de RH tem muito de ferramentas, onde ela acaba dando o apoio necessário para a liderança cuidar das pessoas. Acho que falar hoje de recursos humanos, você está falando do todo, não tem uma responsabilidade específica. Quando eu olho para a área de RH que eu atuo, eu divido ela em 3 segmentos importantes para mim. O primeiro segmento eu chamo de fábrica, que é o quê? É o nosso dia a dia. Admissão, demissão, férias e todos os que eu preciso para rodar a empresa. Depois tem um segundo pilar, que é a área de desenvolvimento, onde eu falo de sucessão, liderança, treinamento, cultura. E um terceiro pilar, que é o estratégico. O que é esse estratégico, cara? Ele foca basicamente o que a fábrica faz. Então, se eu estou falando de um benefício, eu tenho que ter estratégia para discutir o melhor benefício para atender o meu colaborador ou a empresa que eu estou atuando. Então, basicamente, você tem essa responsabilidade do todo. Além disso, você tem a participação efetiva no dia a dia da vida das pessoas. Não só na parte social, mas também profissional. Quando eu falo profissional, falo de treinamentos, preparação, desenvolvimento, falo de oportunidade de carreira, falo de todos esses segmentos que eu tenho uma corresponsabilidade junto com a liderança. Do lado social, eu falo muito de qual assistência nós vamos entregar para ele, o que eu vou proporcionar para ele no dia a dia, como é que eu vou cuidar da inteligência artificial trazendo isso para dentro da casa, como é que eu vou cuidar da inteligência e da saúde mental desse colaborador. Então são aspectos que a gestão como um todo, você acaba tendo que desenvolver juntamente com a liderança da empresa. Eu não faço nada sozinho, na realidade é um
conjunto de ferramentas onde juntos a gente tenta proporcionar o melhor para o nosso colaborador. Peixinho, a gente pode entender que o gestor de RH, ele é uma ponte, ele é um porta-voz entre o funcionário e a gestão da empresa, a diretoria, por exemplo? Sim, com certeza. Acho que esse é uma parte do nosso papel. Porque muitas das vezes a discussão sobre uma demanda, uma necessidade do nosso colaborador, ela vem através de recursos humanos. E essa opção, essa situação, às vezes nós temos que tratar. Seja um filho doente, seja um problema de saúde da família, seja um desenvolvimento, seja um treinamento, quer dizer, a gente faz essa ponte no dia a dia, inclusive pensando na melhor estilo de liderança. Eles têm total liberdade de trocar conosco, através de código de ética ou coisa parecida, que a gente saiba exatamente se a liderança está atuando exatamente como a gente tem expectativa no dia a dia. No dia a dia, o profissional, ele acaba desempenhando esses 3 pilares que o senhor comentou, ou ele vai desempenhar o trabalho conforme a contratação da empresa? De repente, uma empresa contrata um profissional para trabalhar com o primeiro pilar, um segundo para trabalhar com o segundo. Como tem sido normalmente no mercado de trabalho? Na realidade, você tem uma parte iniciante e depois você vai construir a sua carreira. Eu mesmo, por exemplo, comecei como office boy aos 14 anos de idade e depois de passar por várias áreas dentro da área de RH, me tornei um diretor e estou à frente como diretor há mais de 20 anos. Então, a oportunidade de carreira dentro da área de recursos humanos já é ampla, porque você pode começar numa atividade operacional e partir para uma estratégia. Isso vai depender muito do seu desempenho, do seu interesse e principalmente das oportunidades. A área de recursos humanos dá muita oportunidade de crescimento. Em vários momentos você pode até ter na área de RH um trampolim para outra área, se for o caso. Então é uma boa porta de entrada para qualquer profissional de mercado. Como que a gente pode considerar o mercado nos dias de hoje, né? Porque a gente vê que é uma área bastante vasta, né? Assim, que dá para se trabalhar em vários lugares. Curioso dizer, né? O senhor, por exemplo, está à frente de um hortifruti. A gente conhece pessoas de RH que trabalham, por exemplo, em escolas ou indústrias. Então, é um mercado vasto. Sim, acho que o importante é assim, o RH é uma área onde pode atuar em todos os segmentos. Vai depender muito de cada cultura de cada empresa. Uma que investe mais ou investe menos no conceito de RH. Você tem a oportunidade a todo momento de atuar em segmentos diferentes. Eu mesmo atuei em alguns segmentos. Atuei na empresa química farmacêutica, atuei no call center, atuei no operador de saúde, atuei em alimentação e agora estou no hortifruti. E passei antes pelo varejo em uma outra empresa que eu já tinha essa expertise. Então, a área de RH não está restrita a segmentos. Ela está muito aberta a todo momento a se encaixar e desenvolver, obviamente, o profissional. A pessoa, para entrar na área de recursos humanos, ela pode ter iniciado o curso, a carreira dela profissional em uma outra área? O senhor comentou que é comum a pessoa estar no RH e ir para outra área. O contrário também acontece? Com certeza. Normalmente na formação das pessoas, elas começam a se identificar com os modelos de RH ou como atuar em RH, e às vezes pessoas do financeiro ou de uma área comercial, ou qualquer outro tipo de área, se interessam, se encantam e vêm construir a sua carreira num segundo momento, por exemplo, dentro de recursos humanos. Isso é muito natural. Acontece muito de você ter a oportunidade de ir para RH, mas também acontece de ter pessoas saindo de RH e indo para outras áreas. Por quê? O RH você tem uma visão ampla da empresa como um todo, né? Então isso também facilita um pouco você ter as vertentes corretas onde você se identifica mais. A gente usa um jargão na seleção que é ter a pessoa no lugar certo. Então, isso é difícil acontecer, mas faz parte também essa transição de você acertar. Eu estou atuando numa área, mas eu posso ser muito melhor em outro tipo de atividade. Então isso a gente ajuda no desenvolvimento e treinamento das pessoas. Peixinho, é legal também deixar claro para as pessoas que se interessam por essa área de recursos humanos. Todas as vezes que a gente vai procurar uma profissão, seja um primeiro emprego ou uma recolocação profissional, a gente quer saber, né, como é o mercado de trabalho. É um mercado em que eu consigo ter uma estabilidade financeira? É um mercado que, se porventura tem um desligamento, a gente consegue uma recolocação breve? Isso não é só em recursos humanos, né? A gente percebe que hoje o mercado de trabalho é muito dinâmico e, obviamente, as oportunidades ocorrem. Sempre que você tem uma oportunidade de carreira, é importante você investir naquela carreira. Então, hoje, quando você me pergunta, Peixinho, é difícil, é fácil? Não tem difícil e fácil. Tem muitas vezes a oportunidade.
Às vezes a oportunidade bate à sua porta e você troca de emprego ou busca novas posições. O mercado é difícil para todo mundo, né? Hoje você trabalha praticamente em pleno emprego e tem uma discussão muito grande sobre uma nova geração, uma parte de comprometimento. É um pouco diferente hoje da minha escola. Eu sou uma pessoa já de 60 anos de idade e tenho uma escola um pouco diferente. Então eu tenho que me adaptar à realidade nova de mercado para poder ter a condição correta de atender as pessoas. Mas eu vejo que a área de recursos humanos é muito promissora em todos os aspectos, seja ele pessoal, profissional e financeiro. Vai depender de cada um investir na sua carreira. Eu sempre brinco e digo o seguinte: o presidente da sua carreira é você. Cuide da sua carreira. Perfeito, muito obrigada. Eu agradeço você que nos acompanhou. Esse foi mais um Se Liga na Profissão, Profissão Gestor de RH. Uma hora mais 31 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quarta-feira. E olha só, um material à base de lignina desenvolvido por pesquisadores da Unicamp promete evitar deslizamentos de terra por conta principalmente das fortes chuvas. Além disso, a substância utiliza um refúgio da indústria de papelão e auxilia no equilíbrio hídrico e na produtividade da agricultura. Esse é o tema de hoje do nosso quadro, o Giro Ambiental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 1998 a 2017, 4,8 milhões de pessoas foram impactadas por deslizamentos de terras, causado principalmente pelo excesso de chuvas, e 18 mil pessoas acabaram morrendo por esse motivo. E pensando nisso, o pesquisador e físico Stanislav Mokalev desenvolveu, juntamente com a sua equipe de pesquisadores, um produto à base de lignina para conter esse fenômeno e também auxiliar na agricultura e na sustentabilidade. E o Stanislav está aqui com a gente e vai explicar para a gente como é que funciona esse produto, esse processo de pesquisa e como é que a gente pode escalar tudo isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Stanislav. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. Nosso centro trabalha basicamente com tecnologias para várias áreas de pesquisa, fotônica, eletrônica, novos materiais. Uma nova linha de pesquisa que nós começamos 2 anos atrás e aplicação em grande escala para formar novos produtos a partir de lignina. A partir da lignina, que é um subproduto de produção de papel e celulose, e até agora tem pouco uso. A produção muito grande desse subproduto, que na verdade é um lixo, praticamente, e a gente faz tempo trabalha com processamento por micro-ondas de baixa potência. Nesse momento, estamos adquirindo micro-ondas de potência maior para aquecer rapidamente e realizar transformação de vários produtos, conseguindo novos materiais porosos, não estruturados, grafitizados, etc. Nossas aplicações abrangem uma área muito grande, de fato, supercapacitores, baterias de lítio, vários tipos de sensores e, finalmente, esse tipo de aplicação para produzir um novo material que a gente faz em forma de cápsulas. Cápsulas, macrocápsulas, 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos, onde a gente transforma lignina com vários aditivos, que esse, na verdade, é o sujeito de patenteamento, tá? Um processo nosso, e transformando esse material em materiais, em cápsulas, volume bastante grande, altamente porosas e hidrofílicas. Isso, nós descobrimos que esse material absorve rapidamente água em grandes quantidades. Maior parte de cápsula, maior volume de cápsula,
é preenchida por água, depois de poucos minutos. Então, nós pensamos que isso pode ser interessante para aplicações em solo, no solo, porque esse solo vermelho absorve pouco água. Esse é um grande problema, porque enchendo 10 centímetros, 15 centímetros de água durante chuva intensa, esse solo apresenta uma capacidade de deslizar muito forte, formando deslizamentos grandes até, às vezes, de terra e enchentes também. Então, nossa proposta é criar, através de poços, colocar nosso material em grande quantidade e reter água, fazer retenção de água durante chuva, com liberação depois gradual e muito mais lenta durante dias, semanas, talvez meses, tá? Isso pode ser utilizado para absorver grande quantidade de água, 20, 30, 40% de chuva que caiu, ou mais até, isso depende da organização. E também pode servir para melhorar a produtividade na área agrícola, tá? Porque nós, aqui um dos problemas é chuva intensa e depois seca rapidamente, e a terra fica difícil de plantas crescerem. Então, quando nós temos esse acúmulo de água, e nosso material da forma grafítica, ele também catalisa vários processos bioquímicos dentro do solo. E nós podemos criar um análogo de terra preta, que é conhecida na Amazônia, que lá a produtividade desse solo, dessa terra, é muito maior, muito maior. Então, essa é uma das aplicações possíveis. Estamos pensando como aumentar a escala de produção, porque nós precisamos, com o tempo, produzir milhares de toneladas ou dezenas de milhares de toneladas desse material para realmente fazer a aplicação em grande escala. Até agora estamos fazendo no laboratório. Os resultados são bem promissores, mostrando a rápida absorção de água no solo. Nós estamos trabalhando já com uma amostra de solo e liberação muito mais lenta, que melhora o balanço da água na natureza, tá? No nosso solo, nos terrenos. E, por outro lado, como já falei, isso ajuda a diminuir o risco de deslizamentos, que realmente, às vezes, toma proporções catastróficas. Porque a gente cria um ambiente muito bom para crescerem vários tipos de plantas, criando um sistema de raízes, material solo fica muito mais poroso, absorve muito mais rápido água. Esses poços que eu falei, pode ser até 3, 5, 10 metros de profundidade. Então, o volume de água segurada, retida nesse caso, pode ser bastante grande. E diâmetro pequeno, para não atrapalhar muito o solo como um todo, tá? Então, na forma de xadrez, assim, campo de xadrez, a gente pode criar esses poços e guardar bastante água, que caiu, de repente, 10, 15, 20 minutos, liberando depois durante dias. Isso vai melhorar a retenção de água, que, na verdade, recurso natural, um dos mais valiosos, de fato, nesse momento. A água custa caro e tem que reter água e evitar também a erosão do solo que acontece, como essa terra vermelha, tá? Mais ou menos nesse momento, tudo que a gente queria falar, e temos perspectivas muito boas, já foram vários projetos aprovados, indústrias têm interesse nesse produto, nessa tecnologia, e vamos indo, porque o processo é não muito rápido, de fato, ele envolve muitas novas tecnologias, e a gente tem que criar um conjunto de tecnologias para mostrar a capacidade do método. Maravilhoso, Stanislav, e principalmente porque se tratava de um refúgio, né, da indústria de papelão que está sendo utilizada, um desafio que virou uma solução, né? Isso é muito legal para a sustentabilidade. Isso mesmo. Uma das aplicações, aliás, com cana-de-açúcar também. Lá o problema é parecido, tem material parecido com lignina, bagaço de cana também. E nós podemos trabalhar com isso para melhorar, inclusive, a produção de cana-de-açúcar, nesse caso, porque aumenta, segura água, retém água e ajuda a planta a crescer mais rápido. Não sei se eu entendi bem também, parece que cria uma microbiota muito favorável para a nutrição do solo também, né?
Isso mesmo, porque a tarefa final é recriar aquela terra preta que na Amazônia parece que índios criaram isso. Tem indícios disso, porque áreas de terra preta conhecidas como sítios arqueológicos. Tem vários indícios, sim. Então, eles parece que sabiam, aparece essa ideia agora, eles sabiam como criar essa terra preta que segura muito bem água. A profundidade dessa terra preta na Amazônia, 1 metro ou mais, e cheia de material grafítico de fato, que tem origem provavelmente das fogueiras e outras coisas assim de uso dos índios. E esse material grafítico, ele catalisa reações bioquímicas e cria um bioma, como você falou exatamente, que naturalmente acontece durante centenas de anos. Mas desse jeito, intensificando o processo, injetando água na direção vertical no solo, além de outros nutrientes, porque nós temos ainda a aplicação onde nós podemos organizar liberação controlada de água e nutrientes. Estamos trabalhando nisso também. Vamos ver se isso tudo vai dar certo, porque o caminho é longo na frente, tá? Fosse uma irrigação interna no solo com nutrientes também, né? É uma tecnologia realmente promissora. Eu queria saber se ela é nacional, se vocês estão desenvolvendo aqui no Brasil, a partir daqui, ou se tem colaboração também com outros países. Não, no momento só aqui no Brasil, porque tem que tomar cuidado, nós patenteamos, tá? Porque se nós não cuidar disso, todo mundo vai usar e andar mais rápido, e nós precisamos realmente controlar essa divulgação um pouquinho e propriedade intelectual, porque esse é um produto que vai custar caro depois. Patenteado, né? Patenteado, sim. Maravilhoso. Stanislav, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Queria saber se tem algum contato de e-mail ou um site que a gente possa acompanhar ou entrar em contato com você para quem tiver interesse. Sim, nós podemos passar contatos de e-mail, de telefone. Quem tiver interesse, sim, podemos conversar. Nós temos uma equipe pequena, mas que trabalha bem, tá? Com certeza. CCS Nano, Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias, chama nosso centro. E o projeto é recém-aprovado pela FAPESP, tem nome CELIGA, Centro de Lignina, tá? Para a agricultura. Perfeito, então. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Obrigado. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Aos 74 anos, Wisdom, o albatroz de Yazan, no arquipélago do Havaí, a mais velha do mundo, tornou-se mãe novamente. O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos registrou o momento em que a ave acaricia o seu filhote no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do atol Midway, no Oceano Pacífico Norte. Uma imagem do satélite Landsat 8 da NASA, de 13 de fevereiro, revela um fluxo de lava de 3 quilômetros da cratera Boca Nova, descendo o Monte Etna. Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, o vulcão, um dos mais ativos do mundo, mostra sinais de agitação desde fevereiro de 2025, com erupções intensas, grandes quantidades de cinzas e extensos fluxos de lava. A NASA planeja enviar astronautas a Marte na década de 2030, enfrentando o desafio de manter a saúde da tripulação em uma viagem de 21 meses. Uma solução promissora é a hibernação, inspirada em mamíferos como morcegos, que entram em torpor para economizar energia. Estudos revelam que os glóbulos vermelhos de morcegos se adaptam ao frio, otimizando a captação de oxigênio, algo que não ocorre em humanos. Pesquisadores investigam a possibilidade de modificar as membranas dos glóbulos vermelhos humanos para imitar o sangue dos morcegos, visando induzir a hibernação em astronautas.
Essa adaptação permitiria que as células sanguíneas humanas mantivessem sua flexibilidade e eficiência em baixas temperaturas, facilitando a distribuição de oxigênio durante longas viagens espaciais e abrindo caminho para a hibernação humana. A imagem popular do megalodonte, um tubarão gigante extinto, como uma versão colossal do tubarão branco, pode estar incorreta. Estudos recentes sugerem que o megalodonte pertencia a uma linhagem diferente de tubarões. Uma nova pesquisa propõe que o megalodonte era mais longo e esbelto do que se pensava, com um corpo menos robusto do que o tubarão branco moderno. Com base em novas análises, os cientistas estimam que o megalodonte poderia ter atingido até 24,3 metros de comprimento, superando as estimativas anteriores de 15 metros. Essa nova estimativa coloca o megalodonte em um tamanho comparável ao da baleia azul, o maior animal do planeta. Essa descoberta desafia a visão tradicional do megalodonte e oferece uma nova perspectiva sobre o maior tubarão que já existiu. A aproximação e passagem de uma frente fria pelo Atlântico, passou pelo sul do país ontem e avança, até o litoral paulista no dia de hoje, reforçam as áreas de instabilidade e mantém as condições favoráveis às chuvas aqui na região, pelo menos agora no início da tarde. Céu parcialmente nublado, com momentos aí, então, de uma nebulosidade intensa. Chuvas são esperadas, especialmente a partir desta tarde, numa forma de uma pancada ou de um temporal isolado, e não por toda a cidade. Já para amanhã, quinta-feira, dia estável, com o sol aparecendo durante todo o dia e não deve chover. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Quinta-feira de sol entre nuvens, com mínima de 19 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje é quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, tem a 15ª reunião ordinária e o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã na quinta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.